Crimes cibernéticos têm feito diversas vítimas, golpes financeiros e contra a dignidade são os mais comuns. Veja na reportagem do Diogo Monteiro. O avanço da tecnologia trouxe muitos pontos positivos para a vivência e a relação humana, mas o uso indevido tem feito diversas vítimas em várias escalas. Como, por exemplo, crimes contra a honra, pedofilia, desvios financeiros e golpes. Estes são apenas alguns dos mais praticados com o advento da internet. Pós-2019, os criminosos acabaram se utilizando da internet para a prática criminosa, da mesma forma que as pessoas ficavam nas suas residências e se utilizavam da tecnologia para terem benesses aí no seu dia a dia. Foi um movimento que aconteceu principalmente no pós-2019. O que a polícia indica, principalmente, da mesma forma que os criminosos acabam se utilizando da tecnologia, de inteligência artificial ou de outras ferramentas para a prática de golpes, as pessoas, as vítimas, podem se utilizar para serem beneficiadas, para não cair nesses mesmos golpes. Os crimes de ordem financeira e contra a honra são os mais comuns. Por isso, é preciso seguir algumas orientações para evitar que as contas nas redes sociais ou bancárias sejam invadidas. As pessoas, infelizmente, e que pesem desde 2019, terem aumentado aí a sua vida no mundo digital, elas vão se atentar a cuidados básicos, como, por exemplo, ter uma senha forte, ter uma senha com mais de 8 dígitos, com caracteres, com letras e números. Não colocam dupla autenticação, por exemplo, nos seus apps, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, o que garantiria para elas aí uma segurança maior nas transações. Uma das principais orientações da Polícia Civil é confeccionar um boletim de ocorrência, caso as suas redes sociais ou contas bancárias tenham as suas senhas hackeadas. Somente assim será possível coibir o crime cibernético em todo o estado do Paraná. É muito importante e é uma cifra negra de casos que não são registrados via boletim de ocorrência. Às vezes a pessoa fala, eu nem tive prejuízo, só me abordaram, e eu não tive prejuízo no caso concreto, mas é importante deixar claro que qualquer abordagem que você tenha na internet, de um número ou um dado de Pix, por exemplo, que os criminosos estão pedindo, é importante fazer boletim de ocorrência, porque esse dado pode ser levado para um banco de dados da polícia e ser feito, por exemplo, um cruzamento em outros golpes que foram aplicados. A feitura de boletim de ocorrência é importante. Você pode levar esse boletim de ocorrência para um banco, por exemplo, para ter um valor estornado, ou para utilizar, por exemplo, o boletim de ocorrência para a feitura do MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução, quando, por exemplo, o criminoso recebe um valor via Pix. Para evitar que crianças e adolescentes sejam vítimas de crimes cibernéticos, é importante que os pais acompanhem a rotina e as atividades dos seus filhos. Muitos aplicativos possuem bloqueios. O problema é o mau uso dele por parte de pessoas que querem aí ou passar informações falsas, como fake news, por exemplo, ou informações de pedofilia, de pornografia infantil para crianças. É importante os pais terem programas, por exemplo, de fiscalização do que os filhos visualizam, por exemplo. Saberem se é mais de 18 ou menos de 18, terem palavras-chave, por exemplo, nos apps, em que a pessoa que mandar uma palavra-chave dessa, por exemplo, a conversa ser bloqueada. Há mecanismos em que a própria internet auxilia a fazer esse tipo de bloqueio. Daí eu amo. A orientação muito importante, várias, né? Orientações importantes. Tem o lado maravilhoso da internet, mas tem o lado negro, criminoso da internet. As pessoas precisam ficar atentas. Muitos golpes com IPVA. Tem muita gente que no ano passado pagou IPVA achando que estava recolhendo na fonte certa e não era. Documento idêntico. Então tem que tomar muito cuidado. Além disso, minha gente, estamos em ano político e a gente já sabe o que acontece em ano político. Como tem muita gente séria utilizando a internet nas suas páginas com notícias, tem muita gente séria, tem os picaretas de plantão. Então tome muito cuidado com aquilo que você compartilha também.